Boa noite. Meu nome é Paulo Henrique, tenho 27 anos. Eu tô aqui para me contar um pouco da minha história, do meu testemunho. Quando eu tinha 12 anos, eu me batizei numa determinada religião evangélica. E aos meus 13 anos eu fui oficializado músico dessa religião. Nos meus 14 até os meus 16 anos eu era instrutor, eu fui instrutor dessa religião, dessa igreja. Era muito, como que eu posso dizer, muito bem tratado, sempre tive o amor de todos os irmãos, a atenção, sempre me tratavam muito bem. E aos meus 18 anos eu fiquei noivo de uma moça dessa igreja. E com já 18 anos, eu sem conhecer o mundo, não tinha nenhum conhecimento do mundo, criado dentro da igreja pela minha avó, eu e meus tios. Eu aos 18 anos eu tava, sabe, naquela idade, querendo conhecer as coisas do mundo, sabendo que não podia, principalmente na parte de mulher. E eu conheci uma moça, que ela não era da igreja, e com essa moça eu cheguei a praticar o pecado do adultério. Isso chegou no conhecimento da religião que eu era, do ministério que eu estava. E quando chegou no conhecimento deles, eu fui afastado do meu ministério como músico. Eu perdi a minha liberdade de orar dentro da igreja, de testemunhar qualquer história sobre a minha vida. Perdi a minha liberdade de tocar o meu instrumento, perdi a minha liberdade de dar aula. Eu praticamente perdi a minha liberdade de poder frequentar a igreja, porque quando eu ia naquela igreja, eu era olhado diferente pelas pessoas que me viram crescer. Pelas pessoas que me tratavam bem, pelas pessoas que me tratavam com amor. Elas praticamente não falavam comigo, só me cumprimentavam porque eu entrava lá dentro, não tinha como não me ver. Mas eu sentia o clima ser mudado quando eu entrava lá dentro. Então, a partir daquele tratamento, não justificando o meu erro, por eu ter se tratado diferente, eu desisti de ir para a igreja. Eu ouvi da minha própria família, membros dessa mesma igreja, que eu não tinha mais parte com Deus, que eu podia desistir, que eu podia me entregar de vez ao mundo, porque eu não tinha mais salvação, que o pecado que eu tinha feito era um pecado de morte. E a partir daquele momento fui conhecer o mundo. Continuei praticando o mesmo pecado do adultério, pratiquei a fornicação, usei drogas, causei alguns crimes, me entreguei ao mundo. Tenho 3 filhos, Giovana Gabriela, o Paulo Henrique e a Ana Lívia. Nesse meu último relacionamento, eu conheci, junto com essa última esposa que eu tinha, eu conheci uma outra igreja, uma outra religião. Essa acho que eu tenho total liberdade de falar dela, que é o Evangelho Sem Fronteiras. E a partir da hora que eu conheci esse evangelho, eu comecei a frequentar essa igreja e comecei a ver um tratamento totalmente diferente. Eu contei a minha história, de onde eu vim, o que tinha acontecido. Eles não olharam para isso, pelo contrário, por eu ter sido um homem que caí, que tinha me afastado da presença de Deus, eles fizeram de tudo, conversaram comigo, começavam a me convidar para mais eventos, me fizeram de tudo para me poder voltar de novo para a presença de Deus. E nos últimos dias, depois que isso aconteceu, 9 anos depois, eu longe da presença de Deus, eu comecei a frequentar esse evangelho. Eu comecei a receber oportunidades para tocar o meu instrumento, oportunidades para contar do meu testemunho. E hoje eu posso dizer que eu tenho visto que não era nada daquilo que eu ouvia. Eu fui crucificado pelo homem, o homem que me afastou da presença de Deus, pelas coisas que eu ouvi. E Deus me deu a oportunidade de eu poder me achegar de novo na presença dele. Hoje, se eu tentar voltar para essa religião, para me voltar a tocar nela, é praticamente impossível. Esse pecado que eu causei, que eu fiz para eles, não tem mais volta para mim poder voltar a tocar. Se tivesse, teria que haver um sistema seria uma burocracia muito grande, o que eu acho que não seria mais necessário eu passar, porque a palavra de Deus, o caminho que eu tenho andado hoje tem mostrado para mim que Deus realmente está na minha vida, que não era nada daquilo que eu pensava, e hoje eu posso dizer que eu me sinto renovado. Não uso mais drogas, não tenho mais parte com o mundo, graças a Deus. Tenho andado no caminho do Senhor até o presente momento. E queria contar um pouco dessa história para os que acham que não tem mais jeito, que às vezes o cair a gente cai mesmo, é normal, não que justifique a nossa queda para ninguém. Pecou é só voltar, mas não é o caso da gente desistir.
que a última palavra é sempre a do Senhor. E o Senhor tem mostrado para mim que Ele tem me dado outra oportunidade. Amém. Senhor Jesus, quando Ele esteve na passagem aqui na terra, Ele deixou bem claro que Ele não veio para condenar, mas para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Eu tenho textos aqui na Bíblia, né? Vocês podem me acompanhar em João 5,24, que diz que na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Tenho também em Romanos 8,1, que diz: portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu tenho também em 1 João 1,9, que diz que se confessarmos, que foi no caso do Paulo, ele sabe que ele errou e hoje ele confessa o seu erro, os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, nos dando o direito de voltar a ser filhos de Deus. Provérbios 28:13 também diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, o Paulo não encobriu. Hoje ele declara o seu pecado, ele confessa, né? Mas os que confessam e deixam alcançarão a misericórdia. Mais um texto muito conhecido, o João, o apóstolo, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, há um advogado que estará à destra do Pai para te justificar. Então você que está afastado do caminho do Senhor, porque algum homem disse que você está condenado, filho, volta para Jesus. Volta para Jesus, porque nenhuma condenação há, se você realmente se arrepender. Volta para Jesus, porque você nasceu para ser filho, não para ser escravo. Você nasceu para ser profeta. E o Paulo toca muito, muito bem. Tivemos numa igreja ontem, no dia 28, domingo. Ministramos na igreja e ele tocou, emocionou todo o corpo da igreja que estava lá. E ninguém condenou ele pelo pecado que ele cometeu. Hoje está arrependido, mas está com Cristo. E eu creio que Cristo está com ele. A oportunidade dele entrar no reino dos céus voltou, sem pagar pedágio, sem precisar fazer nenhum sacrifício, simplesmente reconhecendo o seu erro e aceitando a Jesus novamente como teu único e fiel Salvador. E sabe o que o Paulo vai fazer? Vai me ensinar a tocar violino, tá bom? Então se você quiser aprender também, vem com nós. Evangelho Sem Fronteira, fogo no capeta. Amém.